Progress. Boa tarde a todos. Havendo quórum, declaro aberto a segunda sessão judiciária extraordinária do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, ser realizada na modalidade híbrida, videoconferência presencial. E submeto a apreciação à ata da 66ª sessão judiciária ordinária. Não havendo óbice, declaro aprovada a referida ata. Quero dar boas-vindas aí, inicialmente ao doutor Normandi. Seja bem-vindo, doutor Normandi. Na realidade, isso faz parte da história de Vossa Excelência participar da primeira vez aqui no Tribunal Regional Eleitoral. É sempre importante a gente guardar essas datas, porque elas fazem parte da vida nossa. Quando eu digo que nós colocamos ainda cada tijolo nesta construção da história, nossa Justiça Eleitoral tem apenas 30 anos, Vossa Excelência hoje está colocando um tijolo nesta construção. Recurso eleitoral na representação propaganda eleitoral extemporânea, antecipada, número 0601-40, origem Macapá, relator Normandi Souza. Recorrente, Clécio Luiz Vilhena. Recorrido, Partido Social Democrático, PSD. Eminente relator com a palavra. Haverá sustentação oral, não é, Milene? Doutor Vladimir está presente? Sim, senhor. Está presente o doutor Vladimir pelo recorrido e pelo recorrente está presente o doutor Samuel Falavinha. Então, eles com a palavra, Milena? Você está com a palavra para o seu relatório. Ok. Desembargador presidente, muito obrigado pelas palavras. Eu estou aqui no prédio nosso, aqui do fórum, estou no meu gabinete, né, da violência. O senhor afastou do áudio, excelência, o senhor afasta do áudio, o áudio some. Faça até o registro que eu estou aqui. O vídeo está ruim, você quer que tire? É o seu áudio, quando o senhor afasta, o seu áudio sim. Vai embora. Então, eu vou ficar mais perto aqui. Assim, nessa posição. Ótimo. Eu só estou fazendo registro porque eu estou de plantão, e então eu tive que ficar aqui no prédio do fórum, corri aqui no meu gabinete para fazer daqui. Pois bem, eu cumprimentei o desembargador Gilberto e, na pessoa dele, cumprimento todos os demais colegas. Eu fiz até uma brincadeira aí antes da gravação, que eu estou me sentindo como eu estivesse fazendo aquela primeira prova oral lá. A gente fica meio trêmulo, e o desembargador falou assim, respira fundo e pronto, manda bala. Então, nesse sentido, eu vou dar início na votação. Trata-se, como o desembargador já falou na leitura, um recurso interposto pelo candidato Clécio Luiz Vilhena Vieira, em face de uma decisão monocrática que julgou procedente a representação apresentada e contra ele, né? E foi aplicada a multa de R$10 mil por propaganda eleitoral antecipada. A representação foi feita pelo Partido Social Democrático em razão de postagens de cunho eleitoral veiculadas nas redes sociais, Instagram e Facebook, do próprio representado Clécio, antes do prazo para o início da propaganda eleitoral. Em suas razões, o recorrente alegou que era inexistente o ilícito, uma vez que a legislação eleitoral permite a crítica às situações pessoais e profissionais dos pré-candidatos, que houve mera exaltação pessoal de pré-candidato, juntamente com o apoiador, que há incompatibilidade semântica entre as expressões usadas pelo recorrente e o pedido explícito de votos, e que a multa aplicada foi desproporcional, uma vez que o conteúdo havia sido espontaneamente retirado das redes sociais dele. Os motivos pelo qual pede, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos ou, alternativamente, a reforma da sentença, da decisão, para que seja reduzida a multa aplicada. Em contrarrazões, o recorrido sustentou que o recurso apenas repaginou as alegações de defesa, nada trazendo de novo que possa ser a reforma da decisão, deixando de atacar os fundamentos dessa sentença, dessa decisão, requerendo assim a improcedência do recurso.
O Ministério Público Eleitoral, na sua manifestação, deu-se por ciente da decisão que confirmou a liminar e julgou o procedimento de pedido sem nada opor ou requerer. Esse é o relatório. Passo a palavra, então, para a secretaria. Fábio Lobato, o advogado, está presente? Está, sim, senhor. Pelo recorrente, o doutor Samuel Falavinha. Está presente? Está, sim, senhor. Está pronto para fazer a sustentação, presidente. Contar o prazo, por gentileza. Contagem do prazo iniciada. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, desembargador Gilberto de Paula Pinheiro, na pessoa de quem representa os demais integrantes desta corte. Cumprimento também o nobre relator, doutor Normandes Antônio de Souza. Cumprimento o doutor Paulo Luiz Beltrame, do Ministério Público. A Milene, na pessoa de quem cumprimento todos os serventuários desta Casa de Justiça. Estendo também meus cumprimentos aos colegas aqui presentes, na pessoa do doutor Vladimir, o qual desde já realço aqui a minha admiração e respeito pelo trabalho, e sigo, excelências, no debate deste caso específico. O debate é conhecido da casa. Mais uma vez, estamos diante da ocorrência ou não de expressões mágicas, palavras que semanticamente pudessem dar a entender um pedido expresso de votos. Esse hoje na Justiça Eleitoral é uma das maiores dificuldades em interpretação de resolução que temos. Porque se trata de norma genérica e abstrata e por mais que a cada resolução, a cada vez se tente limitar o que seria esse entendimento, há entendimentos que vão para um lado, vão para o outro, seja nos tribunais regionais eleitorais, seja no próprio TSE, como temos visto os diversos julgamentos por 4-3, onde prevalece um entendimento ou onde prevalece outro. Por que digo isso, excelências? Porque essa condenação e esse entendimento esposado na respeitável sentença que temos agora a função de tentar reformar, sempre com o máximo respeito, ela se funda em um entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, que entende que a expressão venha fazer parte desta corrente do bem, seria semanticamente igual ou assemelhada a um pedido expresso de votos, e lá se reconheceu, então, a possibilidade de magic words. Pois bem, esse entendimento do TSE, maio deste ano. Nós vamos debater agora, excelência, esse recurso eleitoral e essa sentença com base num novo entendimento do TSE, de junho desse ano. E trago a vossas excelências um entendimento que faz o Tribunal Superior Eleitoral, que talvez nos ajude a entender melhor, a interpretar melhor essa situação semântica que é tão difícil. Por que digo isso? O caso em apreço diz respeito especificamente, e aí o contexto é muito importante, excelências, da participação do então pré-candidato Clécio, de uma reunião em que estava presente pessoas do coletivo 1, que faz parte o candidato, hoje pré-candidato na época, a deputado federal Pedro da Lua. Então, nós estamos diante de um evento em que poderia ser feita exaltação, ser feito palavras de apoio, ser feito todas aquelas permissões que o artigo 33A nos dá da situação da pré-campanha. O que disse naquela oportunidade o então pré-candidato Pedro da Lua sobre o então pré-candidato Clécio Luiz? Nós vamos sim botar para quebrar e vamos eleger no primeiro turno o nosso pré-candidato. Esse aqui vai ser governadorzão, porque nós não podemos perder essa oportunidade de eleger o da Lua deputado federal. Então, separando, seria as duas primeiras expressões relativas a Clécio, o da Lua falando sobre Clécio, e a última seria de Clécio falando sobre da Lua.
Eu vou, excelências, pular a situação envolvendo estritamente o deputado federal da Lua, porque ele não fez parte desse processo, então acaba-se que a sentença se resume ao entendimento em desfavor de Clécio, ora representado. Veja, dentro de um ambiente de reunião em que estavam apoiadores representados pelo senhor da Lua, ele diz: vamos eleger no primeiro turno nosso pré-candidato. E aqui se entendeu, o juiz de primeiro grau, que se trataria de Magic Works em razão da palavra eleger no contexto da frase. Bem, esse entendimento pode ser interpretado a partir do entendimento semântico do TSE. Nós entendemos, com o máximo respeito, que não. O que diz o TSE? O TSE diz que pode ser equiparado a pedido expresso de votos aquelas palavras ou aquele contexto que semanticamente se ligue à palavra eleja e vote. O que linguisticamente é diferente do contexto aplicado de eleger, e explico por quê. O nosso artigo 33A, ele permite o apoio, ele permite que seja feito o apoio, claro, com exceção de um pedido expresso de votos. No caso que trago em referência do TSE, e é muito interessante que olhemos esse caso julgado agora em junho, o presidente Jair Messias Bolsonaro, participando de uma carreata, uma motociata, junto com vários representantes e eventos religiosos, ou seja, inclusive voltamos à ideia da religiosidade e de evento em participação de eventos religiosos, ele, através das palavras de José Wellington Costa Júnior, pastor naquele evento, ele é exaltado da seguinte forma, excelências: Jesus cuidará da nossa nação através do nosso presidente. Entre parênteses, Bolsonaro, isso no voto da ministra Maria Cláudia Bucchianeri do TSE. Continua José Wellington, representamos a maior convenção do Brasil. Representamos mais de 30 milhões de brasileiros crentes evangélicos da Assembleia de Deus que mostrarão no mês de outubro, futuramente, que Deus é conosco. Olhem o tamanho da dimensão do apoio que é dado pelo pastor José Wellington Costa Júnior ao presidente Bolsonaro. Olhem o tamanho da carga que poderia ser interpretada nesse caso, julgado agora, em junho, pelo Tribunal Superior Eleitoral, a favor do presidente Bolsonaro e em desfavor do até então pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Porém, excelências, o que diz a ministra no seu voto, na sua decisão no TSE, publicada, como eu disse, em 9 de junho? Do ponto de vista da semântica estrita, não há nessas passagens pedido explícito de votos. Da mesma forma, essas frases não se reduzem a uma fórmula óbvia, mas alternativa de pedir votos. E ela faz uma constatação que é muito interessante, que é essa interpretação que trazemos para esse caso, excelências, e que peço que vossas excelências levem em consideração para esse julgamento, que diz a ministra agora em 9 de junho, manifestações desse tipo, em que se compartilham desejos de um determinado futuro, constituem elemento de participação na vida cidadã que somente artificialmente e com prejuízo ao livre encontro de ideias poderia ser fechado aos que, como artistas, religiosos, professores e celebridades, costumam ter seguidores e público amplos, que a eles consentem ouvir exposições nos mais variados aspectos da vida cotidiana. E ainda, afirmar desejo de contar com o apoio de quem presume ter, não é pedir votos em senso estrito. A situação aqui é muito assemelhada. Nós estamos diante de um apoio, e tal qual a publicação aqui em discussão também foi compartilhada pelo presidente Bolsonaro em suas redes sociais,
E tal qual a situação aqui apresentada, houve sim um pedido de apoio, houve uma afirmação. E com isso, excelências, nós trazemos o entendimento de que, e claro, salvo o melhor juízo, de que o TSE, quando interpreta as Magic Words, ele tenta impedir que haja algum tipo de determinação, que não seja usada as expressões em contexto de forma imperativa. O que significaria dizer isso, excelências? Significa dizer que quando ele diz que as palavras eleja e vote são usadas como pedido de voto em maneira semântica, ele diz que não pode ser feito, por exemplo, o que o presidente Lula fez no Piauí, e que aí sim o TSE veio e aplicou a multa. Quer dizer, olha, eu peço para que aqueles que votem em mim, que vão votar em mim, elejam o fulano. O doutor Vlad traz em suas contrarrazões um precedente interessantíssimo do TSE, que inclusive desde 2019 corrobora com esse entendimento que nós estamos tendo. Porque o entendimento trazido do TSE em contrarrazões pela parte adversa diz o seguinte: peço, confie no Felipe como nosso federal. Tempo, então, excelência. Oi? Tempo, já deu. Excelência, posso finalizar? Tempo, seu tempo esgotou. Posso concluir, excelência? Pode. Excelência, então, com o tempo sinalizado, eu agradeço a atenção e peço que julguem pela improcedência, ou melhor, pela procedência do recurso com a reforma da decisão de primeiro grau. Obrigado, excelências. A palavra, o advogado também do recorrido, é o doutor Vladimir, né? Está presente? Bem. Está presente na tribuna, pronto para fazer a sustentação oral, presidente. Pode começar, doutor, e conte o tempo. Contagem iniciada. Muito obrigado, desembargador Gilberto Pinheiro, senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral, senhor relator, doutor Normand de Souza, corregedor, doutor Guilherme Lages, doutor Paulo Madeira, aqui presente, meu colega Rivaldo, meu colega doutor Orlando, ilustríssimo membro do Ministério Público, doutor Pablo, aos serventuários dessa casa, em que novamente homenageio em nome da doutora Milene, e ao meu colega, doutor Falavina, que aqui tem abrilhantado muito bem o nosso tribunal. Muito obrigado, doutor, pela sua presença nesse dia e da forma elegante como conduz a sustentação. Excelências, é bem claro e evidente que houve a fala, que ela se deu num contexto eleitoral, numa reunião a fim de promover determinadas campanhas eleitorais. Não, é indiscutível, inafastável, e mesmo porque não foi contraposto pela defesa, sequer em razões de recurso, o candidato Clécio estava lá presente, ele participou, inclusive ele faz fala logo após, como bem destacou o meu colega, entretanto, talvez fosse objeto, se de interesse for, do Ministério Público contra o senhor Pedro da Lua, pelo pedido de voto feito em favor dele. Então, cinge toda a questão agora em dois pontos, pelo que destaco, além da questão semântica, que muito bem defendeu o doutor Falavinha, caso superado essa, no valor da multa, que também é objeto de recurso. Pois bem, com relação à semântica, ela não pode ser olhada somente pelo viés da interpretação. Além das palavras, o corpo e o local são importantes para isso. É diferente de se dizer numa rede social determinada coisa e quando se diz num contexto puramente eleitoral de apresentação de candidatos, num evento de um outro candidato, né? Então, estávamos lá naquele evento que eu patrocinei e um colega meu vem e me deseja parabéns. É claro que o parabéns é para mim, ele não está fazendo para outro, e assim foi. O senhor Clécio foi no evento do deputado Pedro da Lua, do seu Coletivo 1, que é aqui nós somos pioneiros nisso, eu acredito que até muito antes de haver em vários lugares, o Coletivo 1 já se denominava assim em algumas eleições, e ele é apresentado como candidato desse Coletivo 1, não só sendo apresentado naquela ocasião como pré-candidato, participando ativamente daquele evento político,
mas como também teve direito à fala e foi homenageado. Foi homenageado após fazer uma fala, um discurso, reservando-se a ele um momento de enaltecimento como diria, aquela pessoa que recebe, né, o dono da casa, o Pedro da Lua, e o Pedro da Lua, muito empolgado e feliz com a presença do pré-candidato a governador, a reforçar sua candidatura a deputado, ele fala: o coletivo 1 não vai deixar, nós vamos sim botar para quebrar. Quem conhece Pedro da Lua sabe que eu estou falando até em tom baixo e sem a entonação correta. E vamos eleger no primeiro turno o nosso pré-candidato hoje. Esse aqui que vai ser governadorzão. Foi tão grave a situação que, mesmo tendo sido indeferida a liminar, o senhor Clécio baixou isso das suas redes. Talvez soe aos meus olhos, que sou o requerente, o recorrido, como uma confissão de culpa, mas isso não me cabe trazer e impeça. Mas por que retirar se não há nada de errado? Ainda mais com uma liminar, tendo sido assim indeferida. Nós vamos botar para quebrar. Vamos eleger no primeiro turno o nosso pré-candidato. Esse aqui vai ser o governadorzão. Com todo respeito à semântica, às interpretações de textos possíveis e até a possíveis novidades que venham ser trazidas nessa eleição pelo TSE, esse aqui é um pedido explícito de voto, na forma, não só das palavras mágicas, mas como determinação ao seu colegiado, aos presentes, aqueles que o seguem. Nós vamos eleger. Isso é uma palavra de ordem aos seus correligionários, aos seus apoiadores. É difícil de interpretar de outra maneira. Você vota em mim, eu lhe trago. Na verdade, ali, talvez pedir voto para o senhor Pedro da Lua fosse inócuo. Talvez ele não ganhasse nem o voto, porque todos já eram de sua audiência. O evento era do coletivo 1. Talvez isso pouco importe em favor de Pedro da Lua, mas diferente. Era o público dele, liderado pelo seu líder presente e comandando. Vamos eleger no primeiro turno o nosso pré-candidato hoje. Esse aqui vai ser governadorzão. Não sei se o Grilo estava lá, o vereador Grilo, né, que ele gosta. Doutorzão, vereadorzão, eu acho que ele não estava lá. Mas então, está evidente, claro que no ponto de vista dessa tribuna, que houve um pedido de voto explícito, dirigido e, se não comandado, aos seus correligionários. E quanto ao valor da multa, caso esse tribunal entenda que realmente se configurou o pedido de voto, nesses termos aqui esposados, pede-se a manutenção, não se pede o agravamento, não foi pedido em peça também, haja vista que, em outras oportunidades tantas, houve desrespeito à legislação por parte do representado, do recorrente, onde diversas vezes ele caminhou na linha tênue do permissivo e, por vezes, passando como nesta. Com essas razões, pede-se a manutenção na integralidade da sentença. Muito obrigado, uma boa tarde. Procurador Regional Eleitoral. Excelentíssimo presidente, excelentíssimo relator, excelentíssimos julgadores, nobres advogados que sentaram da tribuna. O Ministério Público Eleitoral reitera o parecer ofertado, o qual enfrentou, sob a perspectiva que foi discutida já no presente julgamento, das palavras mágicas. De fato, o TSE e a legislação vedou o pedido explícito de voto e, enfim, por óbvio, todos aqueles destinatários da norma se adequaram à nova norma e é raríssima a hipótese em que alguém, de fato, faz um pedido explícito, porque aí incidiria na vedação da norma. Em razão disso, em razão desses subterfúgios utilizados pelos candidatos ou pré-candidatos, a jurisprudência evoluiu e passou a entender, também albergado por aquele comando normativo, os pedidos implícitos, né, ou aquilo que se convencionou chamar de palavras mágicas. E aqui parece que não há como fugir da compreensão de que a manifestação do recorrente encontra-se, sim, vedada, porque indica a eleição, esse evento futuro,
e conclama aqueles que o seu auditório, o destinatário daquela enunciação, a adequar sua conduta e participar da eleição em favor do recorrente. Com essas considerações, o Ministério Público Eleitoral reitera seu parecer pelo não provimento do recurso. Eminente relator, para voto de conhecimento. Pois não, vamos lá. Eminentes pares, tá saindo direitinho? Eminentes pares, vamos lá. Senhor procurador, o recorrente, né, como dito, se insurgiu contra a decisão minha. Também você conhece? Conheço do recurso e... Isso. Alguma objeção no conhecimento? É verdade. A decisão, me desculpem, ela pode prosseguir. Tempestiva e com os pressupostos recursais intrínsecos todos corretos. Então, posso continuar, porque eu fui seguido, né? Pode continuar. Então, eu julguei procedente, eu queria fazer até um comentário que na liminar, a inicial lá, a decisão liminar, ainda estava na relatoria do doutor Orlando, e quando ele analisou, na verdade, ele indeferiu a liminar, porque ele já tinha perdido o sentido, ela já estava deletada das mídias, ele acessou e mencionou isso na decisão. Então, vamos lá. Reconhecer o Partido Social Democrático, por reconhecer que as postagens veiculadas nas redes sociais Instagram e Facebook do candidato Clécio, hoje candidato Clécio, antes do prazo que era permitido para a campanha, constituíam propaganda eleitoral antecipada. Peço licença para ler aqui o trecho da decisão. Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do artigo 20, resolução TSE 23.608, cabe ao juiz auxiliar nas eleições decidir monocraticamente o que foi feito. Por tal motivo, o pedido de sustentação oral formulado resta prejudicado. Havia um pedido ali de sustentação naquele momento. Quanto ao pedido formulado pelo Ministério Público, que pediu a inclusão do Pedro da Lua no polo passivo, eu entendi que não cabia acolhida, porque ela não era caso de consórcio necessário, e quem estava ali sendo julgado era pelo fato da publicitação ter sido feita, e não o conteúdo da fala em si, naquele ambiente reservado. Ali não havia problema. Então, quanto ao mérito propriamente dito da representação, muito embora a propaganda apontada como irregular tenha sido excluída das redes sociais, Instagram e Facebook, após a propositura da representação, resta evidente que o vídeo, de fato, foi veiculado em período anterior ao permitido na legislação eleitoral e atingiu um grande número de pessoas, seguidoras diretas dos perfis do então pré-candidato. O vídeo foi gravado durante aquele evento, né, postado nas redes sociais em 4 de julho. Com efeito, o evento em si se encontra permissivo legal para sua realização. Ambiente fechado, como já dito, tudo bem. Insurge-se agora o representante especificamente contra a divulgação. O vídeo, com o trecho do discurso, como os colegas já falaram, os advogados já explanaram, não há dúvida disso, tem essas palavras: não dá para entregar o governo do Amapá na mão de um homem que só quer o poder pelo poder, já é dono de tudo, e mais um pouco, agora quer dominar o Amapá. O coletivo 1 não vai deixar. Nós vamos sim botar para quebrar e vamos eleger no primeiro turno o nosso pré-candidato hoje. Esse aqui vai ser governadorzão. Não é necessário muito esforço cognitivo para que se entenda que o discurso contém inequívoco pedido explícito de voto. Essa era a minha posição. Ao então pré-candidato Clécio, e desqualificando o outro adversário, que nitidamente quem que estava na linha? Jaime Nunes, dono de tudo, empresário rico, sabidamente apoiado pelo atual prefeito Furlan. Talvez aí copiaram aquele bordão, né, que ele usou, prefeitão, fizeram uma paródia, entre aspas. A jurisprudência do TSE, foi mencionada agora uma outra, mas que cabe a nós interpretar. Essa semântica, vote em mim ou vote em fulano, vamos eleger, assemelha-se ou não? Eu entendi que se assemelha. Eu não tenho amor às minhas decisões. Eu posso estar equivocado e o tribunal entender diferente, mas
não tem por que mudar o meu convencimento, que só está... É diferente até daquela fala do que foi citada aí. Aqui tem, assim, uma passagem, olha, no discurso. Para cada homem aqui, Clécio falando, né? Na segunda parte do vídeo é o discurso do Clécio, e ele também postou. Para cada homem aqui, para cada mulher ter se lançado como pré-candidato, é preciso ter coragem, porque não estão nas superestruturas, porque não têm cargos comissionados, mas acreditam no projeto, porque nós não podemos perder essa oportunidade de eleger da Lua. O vídeo mostra aí Clécio, Pedro da Lua e outros regionais dançando ao som do dingo, e finaliza com o nome Clécio. Repito, se isso não tivesse sido postado, não haveria problema, né? Então, a questão, gente, é entender se isso é semântica para pedir do voto ou não. Cada um tem essa cultura, essa capacidade de fazer. Vou falar da multa. A multa, ela era de 5 a 25 mil reais. Nesse artigo 2º, parágrafo 4º da resolução 23.610. Eu apliquei 5 mil reais e mais 5 mil reais, deu 10 mil reais. Eu não apliquei a multa mínima, porque eu entendi que era referente a 2 publicações, pedido para 2 candidatos. Então, as razões de decidir encontram-se, portanto, bem delineadas, eu entendi isso, não mudo meu entendimento, com destaque para o fato de que a questão de fundo se limita à ocorrência de propaganda eleitoral antecipada nas publicações Instagram e Facebook do pré-candidato, né? Aqui eu trago novamente a expressão, mas não vou ler para não ficar repetitivo. Nós vamos assim botar para quebrar, vamos eleger o primeiro governador, né? Nós não o outro, não podemos perder essa oportunidade de eleger o da Lua Federal. Então, pedidos para mim, explícito, eu não chego nem a chamar de palavra mágica, porque elas são simples aí, não precisa tanta magia para entender que isso é um pedido de voto, que deveria ter ficado reservado naquele ambiente. Eu tenho certeza que o candidato retirou a postagem porque ele tem juízo crítico também e percebeu que não era adequado e tirou. Tudo bem, não quer dizer que isso é um reconhecimento de culpa, mas é no mínimo uma prudência, né? Então, eu entendo que é evidente que vamos eleger e não podemos perder a oportunidade quando retiradas do contexto restrito da questão de apoio e que são publicizadas por meio das redes sociais, visando um público em geral, tem o mesmo efeito de incutir a ideia de votar, pedir do voto, não se limitando mais apenas à divulgação da sua pré-candidatura, o posicionamento pessoal sobre questões políticas, porque isso não é vedado. Indo além, fazendo verdadeiro chamamento público aos eleitores a votarem, então, nos pré-candidatos Clécio e Pedro da Lua, antes do período que era elegível, né? Relativamente ao quanto da multa, que eu repito, não foram trazidos elementos suficientes para minorá-la. Eu a mantenho pelos fundamentos já declinados e explico que a multa mínima era 5 mil, pelo voto, e então pelo fato do vídeo ter trazido o pedido para 2 candidatos, Clécio e da Lua, por ter sido divulgado em 2 redes. Então, eu entendi por bem em aplicar 2 vezes, como se fosse a mínima por um fato e a outra mínima pelo outro, uma espécie de um concurso material. Por essas razões, senhor presidente, eu nego provimento ao recurso. É como eu voto. Ivaldo Valente. Senhor presidente, eminentes pares, doutor procurador regional, ilustres advogados, aqui doutor Samuel e doutor Vladimir Belmino, e a todos que nos assistem pelo canal do YouTube, boa tarde. Senhor presidente, a legislação eleitoral, especialmente no artigo 36A, ela dispõe de 3 hipóteses, desde que não haja pedido explícito de voto, que não se caracteriza a propaganda eleitoral extemporânea ou antecipada, a menção à pretensa candidatura, exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os atos previstos nos incisos 1 e 7º do artigo 36A, tais como pedido de apoio político, a divulgação de pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver. Analisando o caso dos autos, senhor presidente, o relator foi
bem positivo em aplicar a jurisprudência do TSE, especificamente na expressão vamos eleger. Já encontra-se devidamente pacificada naquela Corte Superior que essa palavra, vamos eleger, ela se caracteriza, sim, e afasta o artigo 36A. Por esta razão, senhor presidente, eu vou acompanhar integralmente o voto do eminente relator, especificamente até porque a multa foi aplicada no valor mínimo. Então, acompanhe o relator, senhor presidente. Senhor presidente, eminentes pares, doutor procurador regional eleitoral, os advogados que se fazem presente e que estão na tribuna, meus parabéns pelo excelente trabalho. Senhor presidente, pelas mesmas razões já expostas pelo excelentíssimo juiz Rivaldo Valente, eu também me alio ao voto do eminente relator. João Lage. Inicialmente eu quero parabenizar o Normandes, né? Normandes, parabéns, não apenas pelo ato que eu vou manter integralmente com o acréscimo que eu preciso e quero que conste do voto, presidente, mas também pela segurança e simplicidade da forma como resumiu o seu voto. Eu quero acrescentar, né, saudando da tribuna, doutor Vladimir, os advogados, né, que trouxeram essa reflexão e dizer assim, isso que eu quero acrescentar, vou acrescentar no voto e a partir de agora também vou colocar nos meus outros votos semelhantes, quando a gente debate essa questão do conceito semântico do que é palavra mágica, né? As palavrinhas mágicas, como bem falou o doutor Pablo, que o TSE avançou ao interpretar, ao aplicar o artigo 36A da Lei das Eleições. Vejam, a semântica, ela é o estudo das palavras, ela se divide em sinonímia, antinímia, ononímia e paronímia. No caso específico, pela jurisprudência que o próprio relator trouxe, nós estamos diante de uma sinonímia, ou seja, quando duas ou mais palavras possuem significados iguais ou semelhantes. E o TSE, ele já disse que a expressão vamos eleger, como foi dito pelo Pedro da Lua, tá, no texto dele, vamos eleger, ela se equipara a um pedido expresso de voto. Porém, aí eu acrescento que nós vamos debater muitas expressões, né, num contexto, e às vezes as expressões não vêm com uma sinonímia, elas vão vir como uma expressão maior, e aí eu quero acrescentar que a semântica, ela também estuda a denotação e a conotação. A denotação é a propriedade que possui uma palavra de limitar-se ao seu próprio conceito de trazer apenas o significado original. Por exemplo, as estrelas do céu. A conotação é a propriedade que possui uma palavra de ampliar-se no seu campo semântico, dentro de um contexto, podendo causar várias interpretações. Por exemplo, as estrelas do cinema. Então, eu penso que muitas expressões eleitorais que vão aportar nessa corte, quando nós formos debruçar sobre o artigo 36A, nós vamos também ter, às vezes não tão direta, como uma sinonímia, né, do vamos eleger, mas nós vamos ter que usar, logicamente, a conotação para saber se aquela frase colocada, ela tem ali um conteúdo de um pedido, né, implícito de voto. O TSE, quando ele trouxe esse conceito de palavras mágicas, na verdade, ele substituiu aquele velho conceito de propaganda subliminar. Nós não trabalhamos mais com essa propaganda subliminar, mas a conotação nada mais é do que isso. É quando uma expressão, em um contexto que ela é usada, ela pode dar um sentido de que ali houve um pedido, ainda que implícito, de votos. Então, quero parabenizar, inclusive na sanção, estou de acordo e acompanho o relator. Marcos, presidente, eminentes pares, eu queria inicialmente parabenizar Sua Excelência, o relator, o juiz Normandes, pela estreia nessa corte, dizer que Sua Excelência nos proferiu um voto revestido da mais alta qualidade e juridicidade e com a simplicidade que muito me agrada. Presidente, o tema do 36A é um tema dos mais interessantes de serem estudados e que provoca inúmeras reflexões. Eu venho sobre ele já refletindo há bastante tempo e a cada vez que me deparo com a qualidade dos debates nesse plenário,
eu, ao invés de ter mais certezas, tenho mais dúvidas, né? E rapidamente, eu sei que já na fase do adiantado da hora, eu gostaria de deixar algumas reflexões sobre esse tema. Me parece, e tenho refletido sobre isso, ter um constante tensionamento entre dois poderes, o legislativo e o judiciário, e entre dois princípios igualmente revestidos na Constituição. Me preocupa bastante, presidente, as interpretações que vêm do judiciário, que buscam contornar as opções legislativas. A lei eleitoral foi muito clara, o legislativo fez uma opção muito explícita na norma ao colocar o adjetivo explícito. Poderia deixar, por exemplo, desde que não envolvam pedidos de voto. Deixaria, então, a cargo do judiciário e da jurisprudência refinar o que seria pedido de voto. Mas houve, de alguma maneira, uma opção legislativa, e me parece que essa opção é constitucionalmente legítima, pela expressão pedido explícito de voto. E explícito é aquilo que é expresso, é aquilo que traduz uma transmissão clara e uma transmissão direta. O nosso procurador disse muito bem em sua manifestação que os candidatos, diante dessa opção legislativa, começaram a se utilizar de outras expressões, aquilo que o TSE veio chamar de palavras mágicas. E quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida. A pergunta é, cabe ao judiciário, então, a partir dessa opção legislativa, que no meu modo de ver é legítima, contornar essa opção legislativa e, a partir de entendimento jurisprudencial, trazer de novo um subjetivismo para o tema? Porque a norma legislativa pode não ser a melhor, ou pode não ser a mais adequada, mas ela tem, ao meu ver, em alguma medida, o efeito positivo de trazer clareza e trazer objetividade para o julgamento, tirando de cada julgador e de cada órgão do judiciário o subjetivismo de ficar lendo nas entrelinhas. Então, a opção pelo pedido explícito trouxe, a meu ver, esse efeito benéfico, que pode não ser a melhor opção, mas foi a opção que o Legislativo quis, mas de trazer um marco objetivo para que todos possam moldar o seu comportamento, inclusive os órgãos jurisdicionais possam julgar com a previsibilidade que se deve esperar da ciência jurídica. A introdução pelo TSE dessas supostas palavras mágicas, em que, de alguma maneira, o objetivo exatamente é contornar, né, a opção legislativa, de trazer um marco objetivo de novo para o marco subjetivo, e ficaremos até o final das eleições decidindo se aquelas palavras ou aquelas expressões estão ou não estão nas entrelinhas, estão ou não estão em mensagens subliminares, buscando, a partir de contexto, extrair qual era a relação, o que me parece não foi a opção legislativa. Então esse é um ponto que sempre me preocupa e sempre importante trazer a reflexão. No caso específico, eu vou acompanhar integralmente o relator, porque aqui não me parece que estamos diante de palavras mágicas, né? Aqui o que há é pedido explícito, utilizando, evidentemente, outro adjetivo. Então, vamos eleger, na verdade é pedido explícito de voto, neste caso específico, então, nem precisa me socorrer de palavras mágicas, mas eu só chamaria atenção para a Corte para isso. Se não vamos cair sempre agora no subjetivismo de cada julgador ficar extraindo do texto ou do contexto um subjetivismo que a legislação, ao meu ver, certo ou errada, mas foi uma opção, procurou dar contornos objetivos. Apenas com essas considerações, presidente, muito a título de obter dictum, eu acompanho integralmente, parabenizo Sua Excelência o relator. Matias Neto. Eu acompanho o relator, presidente. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu do recurso e, pelo mesmo quórum, negou de provimento, tudo nos termos dos votos proferidos. Acordo publicado em sessão, qual é o número, milênio? 7285. Marmante, você está liberado, fique à vontade. Tá? Senhor presidente, eu vou continuar o meu plantão aqui. Obrigado, gente. Um abraço a todos. Bom fim de semana. Candidatura DRAP, deputado federal, número 0600732, origem Macapá. Relator Paulo Madeira. Requerente agir. Eminente relator, com a palavra.
Senhor presidente, desejo uma excelente noite já de trabalho para Vossa Excelência, aos eminentes pares, ao doutor Procurador Regional Eleitoral, eminentes advogados, servidores, todos que nos acompanham. Senhor presidente, neste caso aqui, são autos de demonstrativo de irregularidade, né, de atos, o DRAP, do partido AGIR, e ele requer o registro de seus candidatos ao cargo de deputado federal para a eleição de 2022. Foi publicado o edital, a secretaria identificou que não havia nenhuma falha, a documentação estava completa. O Ministério Público opinou no sentido de que fosse deferido o pedido, exatamente por não ter nenhuma irregularidade. Esse é o breve relatório. Procurador Regional Eleitoral. Excelentíssimo presidente, excelentíssimo relator, reitero o parecer ofertado. Relator. Senhor presidente, eu acompanho na íntegra o parecer do eminente Procurador Regional Eleitoral, uma vez que foram preenchidos todos os requisitos, portanto, estou deferindo o DRAP. Alguma objeção? O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, deferiu o pedido de demonstrativo de irregularidade de atos partidários do partido AGIR para o cargo de deputado federal, os termos do voto proferido pelo relator. Publicado acordo em sessão, qual é o número? 7286. No julgamento em bloco do doutor... Agora um julgamento em bloco do relator Paulo Madeira ainda, registro de candidatura número 0600740, requerente Carla Cristiane Silva dos Santos, partido AGIR, registro de candidatura número 0600741, requerente Fortunato Santos Vilhena, também do mesmo partido, e registro de candidatura 0600771, requerente Rodrigo Antônio de Souza, também do mesmo partido. Julgando em bloco, eminente relator, com a palavra. Senhor presidente, eminentes pares, no caso presente, são pedidos de requerimento de registro de candidatura, as pessoas que o senhor já citou acima, né, Carla Cristiane dos Santos, Fortunato, Santos Vilhena e Rodrigo Antônio Silva, todos formulados pelo AGIR, ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2022. Não houve impugnação às candidaturas. Entretanto, a Secretaria Judiciária detectou que houve falha porque os candidatos não possuem filiação partidária válida. No caso de Fortunato Vilhena, também foi verificada a ausência de comprovação de alfabetização. Devidamente intimados para sanar a impropriedade, Fortunato Vilhena e Antônio Silva nada falaram. A requerente Carla Cristiane apresentou ficha de filiação e petição onde o partido alega que houve desídia no envio da lista de filiados, motivo pelo qual alega que as partes entraram em comum acordo e que pede que o prazo tenha sido acolhido como prazo legal para que ela pudesse ter filiação. O Ministério Público Eleitoral apresentou manifestação pelo indeferimento dos pedidos em razão da ausência de condição de elegibilidade. É o inciso do relatório, presidente. O Procurador Regional Eleitoral. Excelentíssimo presidente, excelentíssimo relator, excelentíssimos julgadores. De fato, nesses três casos postos agora sob apreciação, não restaram preenchidos para os três o requisito de a comprovação de uma condição de elegibilidade. A filiação ao partido político em dois deles não foi demonstrada, a parte não trouxe elementos suficientes para comprovar, a partir daquilo que a jurisprudência do TSE aceita e permite, aceita como válido. Mal e mal, em um dos casos, há uma ficha de filiação, que é uma prova unilateral e imprestável para isso, na esteira de diversos precedentes do TSE, de forma que o Ministério Público Eleitoral reitera os pareceres ofertados. Relator. Senhor presidente, dos casos tratados aqui, dos três, né, dois, conforme já dissemos, não houve manifestação após a Secretaria identificar as falhas de filiação. A única que argumentou foi a requerente Carla Cristiane,
E, apesar de ter vindo aos autos a manifestação dos partidos, a ficha de filiação ela não comprova, e há muito assentada a jurisprudência que não se sustenta como hábito para identificar a associação, a agremiação partidária, por se tratar de documento produzido de forma unilateral. Aí eu cito aqui, que eu vou poupar, né, a leitura da súmula 20 da Corte. Então, eu estou acolhendo o eminente parecer do doutor procurador, fazendo apenas uma pequena observação, que foi certamente por erro material, porque, ao elaborar o parecer, o eminente procurador regional eleitoral, ele fundamentou com base exatamente na falha de filiação e concluiu por dizer que não houve a desincompatibilização. E, na verdade, em nenhum dos casos se tratou disso, foi erro material, certamente. Então, eu estou votando no sentido de indeferir todos os pedidos com esses fundamentos. É o meu voto. Alguma objeção? Não. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, indeferiu o demonstrativo os registros de candidatura. O registro de demonstrativo. O registro, né? É sim, senhor. É assim, indeferiu o registro da candidatura de Carla Cristiane Silva dos Santos, Fortunato Santos Vilhena e Rodrigo Antônio da Silva de Souza para o cargo de deputado estadual pelo Partido Agir nas eleições de 2022, tudo nos termos do voto proferido pelo relator. Acordo publicado em sessão, qual é o número? Respectivamente, Excelência, 7287, 7288 e 7289. Faz-se algum processo ainda? Não. Mesa, não havendo, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos um bom final de semana. Bom final de semana. Bom final de semana. Tudo de bom.